o Rosa falou, não, ele nem chegou perto, ou sei lá, não tentou ser o melhor do mundo. Querer, ele queria. Talvez a coisa que ele mais queria na vida era ser o melhor do mundo. Mais do que ganhar, mais do que isso. Ele queria ser o melhor do mundo. Né? Ele foi na sua carreira nesse sentido. Até uma coisa meio individualista demais. O Mauro sempre fala disso, né? O futebol é um esporte coletivo e muita gente fica preocupada em ser o melhor. Isso o Neymar quis, ele apenas não conseguiu, né? Ah, sim, eu acho que desde o começo, assim, porque quando a gente viu ele surgir, parecia que ele ia ser o melhor do mundo. Assim, ele tinha tudo, ele tinha 14 anos. Quando a gente olhou para ele tinha 14 anos. E ele foi cumprindo esse destino, né? Ele foi campeão da Libertadores com o Santos, sabe? Mas ali já tinha uma semente do pior que ele revelou depois. O René Simões falou. A gente tem a entrevista do René Simões que fica ecoando aí. Então havia esses caminhos paralelos. E ele conduzido, ele deixa o Júnior na camisa, né, gente? Eu falei isso ontem e vou repetir aqui de novo. O Júnior na camisa não é por acaso. Não precisaria, não há outro Neymar e nem vai haver no campo. O Júnior na camisa existe um outro Neymar. Eu sou o filho, eu obedeço. E ele se comporta como esse garoto mimado. Ele é um homem, ele não é mais um garoto, né? Então, a vida pessoal dele passou por cima do que ele gostaria de ser em campo. E eu acho que ele acreditou que ele era o melhor, e talvez ele tenha sido injustiçado em não ganhar o prêmio. Eu acho que dentro do núcleo dele, essa é a ideia. Mas nunca aconteceu, né? E o que a gente está vendo, a menos que haja uma reviravolta nesse filme, é que o terceiro ato da vida profissional dele é pura decadência. É como está acontecendo. Se ele vai conseguir reverter isso, não sei. As pessoas mudam, a gente aprende, a gente se transforma no amor e na dor, né? Pode ser. Tecnicamente, ele é assombroso. Eu também repito isso. Mas, pessoalmente, ele deixa muito a desejar. Gritar com o presidente da CBF nesses termos, e eu estou me baseando aqui no José Carlos Araújo, jornalista com 60 anos de cancha, ele sabe o que ele estava falando, ele disse que há vídeos que não saíram, né? Não sei quem tem esses vídeos, mas os vídeos existem. Como que alguém faz isso? Ele é funcionário, ele está ali a trabalho. Não dá para você gritar assim com seu chefe. E assim, vamos falar agora da CBF, né? Porque se alguém faz isso e não é suspenso, então tá valendo. Então ele é tratado assim mesmo, como um príncipe mimado. E em torno dele tudo gira. Tá tudo errado, gente. Do começo ao fim tá tudo errado. A contusão vai acalmar um pouco as coisas, né? O Diniz vai ter que trabalhar sem ele. Vamos ver o que o Diniz tira da cartola. Mas assim, a gente já estava aqui dizendo talvez a seleção não possa mais contar com o Neymar. Jogar em torno de um jogo. Porque tratam o Neymar como se ele fosse o Renato Augusto no Corinthians. Vai entrar e vai mudar o jogo inteiro. E não é o caso. Não, muito pelo contrário. Nesse esquema do Diniz, ele prende a bola, ele segura o jogo, ele não é tático. O Neymar não tem inteligência tática. Pode desenvolver? Pode. Mas a gente ainda não viu isso acontecer. Esse é o ponto, Igor. Entrando agora na seleção brasileira. Jogou muito mal ontem. O Diniz apostou de novo no Neymar. O Neymar não jogou bem, ainda se machucou no lance característico. Ele tenta arrancar com a bola, aí tem um encontrão lá, ele se machuca. E agora a seleção, não vou dizer está livre do Neymar, mas ela vai ter que achar algum outro caminho sem o Neymar. Daqui a pouco sem o Diniz também. Mas o Diniz vai ter que se virar nesses próximos 4 jogos que ele tem sem o Neymar. É tão simples quanto isso. E tem possibilidades sem o Neymar? Pois é, Tironi. Um pouco complexo, né? Diante do que o Diniz traçou como ponto de partida para todo esse trabalho na seleção brasileira. E agora ele vai ter que resetar ali toda a arrumação dele em relação ao meio-campo, principalmente, e essa conexão com o ataque aí, que são pontos tão centrais nos times dele. Enfim, é só a gente olhar um pouquinho como é que funciona o Fluminense e esse entendimento, esse papel que cumpre o setor de meio-campo na equipe do Fluminense. Mas agora, só um parênteses em relação ao que a gente estava comentando do comportamento do Neymar. A CBF nega, talvez por isso não tenha tomado alguma atitude pública, porque ela nega que esse episódio tenha acontecido.
apesar da publicação nas redes sociais do José Carlos Araújo, o garotinho. Então, a CBF não falou nada porque a versão, e aí ela não quis colocar a nota oficial nem nada, mas o que afirma para a gente nos bastidores é que o episódio não aconteceu. Então, a gente fica no aguardo aí de alguma situação, algum desenrolar, mas que, de fato, a CBF, nesse caso, desmente essa informação para a gente. Então, por isso que ele não levou o assunto adiante publicamente. Sobre o Neymar em si, né, é triste a gente ver o que foi o ano dele, porque se a gente for olhar, né, nos 12 meses que virão aí ao todo em 2023, ele jogou em janeiro, aí jogou metade de fevereiro ainda no PSG, se machucou, depois operou, e aí nada. Voltou, já era setembro, jogou mais ou menos um mês ali, fez 5 partidas pelo Al Hilal, e agora em outubro, nesses jogos pela seleção brasileira, de novo sente uma lesão grave que o tira de combate aí. Então, se a gente olhar os 12 meses do Neymar, ele atuou em 4, 5 meses parcialmente, né? 3, 4 meses parcialmente. E, enfim, não entregou nada que poderia entregar, sem contar a transferência para o Al Hilal, que a mídia já comentou, que é essa saída aí para a periferia do futebol mundial. Para o Diniz em si, agora nesse pouco tempo que lhe resta de seleção, né, que é relativamente pouco, não tem espaço para treinar, são relativamente poucos jogos aí para adiante, ele vai precisar muito que outros jogadores deem um passo à frente, eu digo em relação ao Vinícius Júnior, em relação ao Rodrigo, que são protagonistas no Real Madrid e muito se espera deles, inclusive na seleção brasileira. O Vinícius fez partidas muito ruins também nessa última data FIFA, ainda não se encaixou para fazer aquele jogo Vinícius que a gente vê no Real Madrid pela seleção, então vão ter que dar um passo à frente. E o Diniz está esperando também ver se tem alguma solução em relação ao meio-campo especificamente na situação do Paquetá, que é um jogador que está em atividade na Inglaterra, foi tirado da convocação naquela situação das apostas, mas pelo West Ham está jogando bem, relativamente bem lá, tem se destacado no time, e pode, com a entrada do Paquetá, trazer talvez uma rearrumação ali no setor, embora o Brasil tenha jogado com o Tite ainda num formato com 3 no meio campo e o Paquetá sendo esse terceiro homem. Enfim, um pouco de tatiquez aqui, mas é um caminho que o Diniz espera, está aguardando aí nesse curto prazo que ele tem para trabalhar, pensando nos jogos de novembro, ver essa viabilidade aí de contar ou não com o Paquetá. E não sei se ele apostaria de cara com o Rafael Veiga de partida, e muito me chamou a atenção que a alternativa dele ontem no jogo contra o Uruguai foi, de primeiro momento, já botar o Richarlison, e não um jogador da posição meio campo ali, para compor a ausência do Neymar. Então ele deu um novo voto de confiança no Richarlison, mesmo com a dificuldade, a perda da posição. Não me parece que, de partida, a seleção passe a jogar num 4-2-4. Vamos dizer assim, que ele tem aplicado em algumas partidas no Fluminense. Mas, enfim, vamos aguardar como o Diniz vai se virar e se mexer aí, principalmente para o jogo contra a Argentina, porque ali, aquela região do meio campo, é crucial, onde um tal de Messi opera e faz milagres, magias e atrocidades com os adversários por ali. Meu caro Igor, muito obrigado, hein, pela sua colher de chá aqui com a gente. A gente vai continuar falando de seleção, mas daqui a pouco vamos mudar de assunto. Muito obrigado pelas informações e pelo papo aqui com a gente. Sempre um prazer, amigos. Muito bom participar com vocês. Estamos às ordens aí. Um abraço para a galera que está acompanhando a gente no YouTube. Na campanha aí, vamos se inscrever no canal para chegar a 1 milhão aí no canal do All Sport. Boa! Aí, fazendo o meu papel. Muito bem. Vamos chegar aí a 1 milhão de inscritos. Valeu, Igor. Likes, por favor. Inscrições, vamos chegar a 1 milhão de inscritos. E aqui, Mauro, o Zé Teles fala: a presença do Neymar na seleção inibe a atuação de Vinícius Júnior? Eu, particularmente, tenho achado ele muito burocrático em campo e sem iniciativa. Era o cara que todo mundo apostava que poderia ser o cara para ganhar esse lugar, tal, de astro principal, tal. De fato, está muito inibido. E uma outra questão para você, Mauro. Isso que o Igor falou, né? Quando sai o Neymar machucado, ele coloca o Richarlison. O que me dá uma sensação de que talvez ele não contasse com a possibilidade de não ter o Neymar. Aí, quando foi fazer a substituição, não colocou nenhum meia, nenhum cara no meio campo. Mas diga lá, sobre as duas coisas. Essa troca é muito esquisita. Aliás, eu não entendo muito bem essa relação que a seleção tem com o Richarlison, né? Não só com o Diniz, com o Tite também tinha. O Richarlison parece que é um xodó, é um intocável. Uma coisa é o Richarlison com aqueles seus posicionamentos fora de campo, muito legais, um cara preocupado com outras questões. É um cidadão que nitidamente evoluiu muito, com o pensamento das pessoas. Isso é legal, bacana, mas dentro do jogo, cara, no campo é o campo, né? E a fase dele é muito ruim, já está durando um tempão, só observar a sua passagem pelo Tottenham. E aí, quando se machuca o Neymar, o primeiro nome é o Richarlison. É estranho, né? Muito esquisito, mas
enfim, coisas de técnico de futebol. Agora, eu acho que assim, o Vinícius jogar mal é culpa primeiro do Vinícius, claro, né? É evidente. Está jogando mal por culpa dele mesmo. Ele cometeu erros técnicos, ele se atrapalhou com a bola em uma ou duas vezes, então tem a parcela dele. A outra parcela, acho que é, de fato, um certo congestionamento, que o Neymar joga por aquela faixa do campo, ele retém muito a bola, e muitas vezes, na Copa do Mundo, teve situações contra a Croácia, que o Vinícius abriu para receber um passe e ele não deu. Ele não deu a bola. E era uma boa chance ali que o Brasil poderia ter chegado ao gol. Porque o Neymar ele tenta a jogada individual insistentemente. A jogada do belo gol que ele marcou contra os croatas, ela foi ensaiada, digamos assim, em outras tentativas feitas durante o Mundial do Catar. Mas eu acho que talvez, sem o Neymar, o Vinícius possa ter mais protagonismo, porque ele pode ter mais espaço. Mas aí entra uma outra questão, que é o seguinte. Ontem eu vi muita gente falando, não, porque o modelo do jogo do Diniz é esse, ele agrupa jogadores no canto da bola. Gente, ele faz isso no clube. Na seleção, com pouco tempo para trabalhar, será que dá para ele fazer a mesma coisa? Ou ele, como técnico, tem que ter repertório para montar a sua equipe de uma outra maneira, que ele aproveite melhor o potencial desses jogadores? O time joga num 4-2-4 boa parte do tempo. Os dois homens do meio campo ficam muito sobrecarregados. Porque o Neymar, você começa com o Neymar, que é um atacante, é um meio atacante. Você tem lá o Gabriel Jesus, os dois meninos do Real Madrid, Rodrigo e Vinícius, e você tem ali o Bruno e o Casemiro para segurar o piano. Então, quando o time tem a bola, está no campo ofensivo, está trabalhando, é um cenário. Quando perde a bola, eu acho que o time fica bem desequilibrado. O Fluminense já está mais habituado a jogar dessa maneira, os jogadores pelos lados já têm essa tarefa de voltar e fechar os espaços, recompor. Ele não vai conseguir fazer isso na seleção treinando 2 dias. Então, talvez até a opção, a estratégia, digamos assim, não seja mais adequada. E eu entendo sempre que um técnico pode ter a sua forma preferida de jogar, mas ele tem que ter outras maneiras de montar a sua equipe e, em situações de emergência, agir rapidamente. Como é que o Mano Menezes fez no Corinthians quando chegou no primeiro dia? Ele deu até entrevista falando isso. Até um pouco, digamos assim, pretensiosa, né? Não, porque eu não pude passar muitos conhecimentos para os jogadores, porque não houve tempo. Como se fosse o Guardiola falando, né? É um pouco de exagero. Mas, de fato, tempo muito curto para que ele, seja lá o que for que ele quisesse passar para os caras, para ele passar tudo para os caras. Então ele buscou o quê? Montar a equipe como era possível ali com pouco tempo. Com o Tite agora no Flamengo não é muito diferente. Ele trabalhou durante 8, 9 dias, né? Até o jogo de amanhã terá 8, 9 dias. Mas ele também precisa de mais tempo para colocar as coisas como ele gostaria. Então ele tem que buscar o quê? Uma saída mais rápida. O Tite fez isso na seleção. Quando o Tite chegou na seleção brasileira, no lugar do Dunga, o Brasil estava em sexto, até era um time parecido com o Corinthians, mas que funcionou. Taticamente, quero dizer, que funcionou. O Brasil ganha do Equador, tem uma sequência muito boa, vai para o primeiro lugar, se classifica com o pé nas costas e vai embora para a Copa do Mundo da Rússia. Então, acho que o Diniz vai ter um tempo aí. Agora tem que pensar no Fluminense, né? Esquece um pouco da seleção. O jogo pode ser o jogo da história do clube, está se aproximando. Mas ele passando essa fase do Fluminense, quando ele pensar de novo em seleção, depois da final da Libertadores, eu acho que ele talvez tenha que pensar em maneiras diferentes de montar a sua equipe e aproveitar o potencial desses jogadores, para que eles possam render aquilo que rendem nos seus clubes. Ô, Tirone. Fala. Posso dar um complemento a isso que o Mauro falou? Claro. Então, é interessante isso, que eu conheço pessoas próximas do Diniz, e o Diniz não é que ele seja cabeça dura, mas ele é um treinador que ele tem as convicções dele, e ele não gosta de mudar as convicções, e ele vai assim até o fim, e dizem que foi isso que foi o grande problema que ele teve no São Paulo. E aí eu fico essa incógnita, o Mauro, se ele vai mudar essas convicções, porque eu concordo plenamente com o que você disse. Teve uma hora no jogo ontem que o Casemiro estava à frente do Neymar, e foram 2 lances ali que eu achei uma aberração, a forma como a construção daquela jogada. O Neymar estava quase entre os zagueiros buscando a bola e deu um passe pro Fernando, pro Casemiro. E sobre esse aspecto, eu tenho lá as minhas dúvidas se ele vai mudar os conceitos dele para um jogo potencializando as características dos jogadores. Porque, eu repito, ele trabalha dessa forma, ele tem esse jeito de fazer o trabalho dele, e ele não muda as convicções dele. Então, assim, é um senão que eu dou para essa situação, ao meu ver. Não sei se ele vai fazer dessa forma, vai mudar um pouco o estilo do Brasil jogar para potencializar os jogadores e não para adotar o esquema tático que ele gosta. Então, ontem, um pouco sobre jogar como ele quer, como ele não quer, ele falou,
O meu trabalho é assim, não é um trabalho linear. Ele vai, volta até engrenar e tudo mais. Então ele precisa de tempo, o Diniz falou. Mas vem cá, isso é inegociável com a situação dele na seleção, Miri. Ele não vai ter tempo. A não ser que o Ancelotti não venha, isso pode acontecer, ele não vai ter tempo. Ele tem aí mais 4 jogos. 2 das eliminatórias e 2 amistosos. Sendo que esses 2 eliminatórios agora são osso. É Colômbia e Argentina. Ele não vai ter tempo. Ele pode até continuar com as suas convicções e tal. Mas agora tempo para começar e pensar, não vai ter. Não vai ter. E isso está dado desde da contratação, né? Não é que é uma novidade que ele não vai ter tempo, né? Isso estava dado. Assim, talvez eu seja uma das poucas pessoas que ainda não acredita nesse negócio do Ancelotti, tá? Eu não tô pondo fé nisso, eu não sei nem porquê, gente. O Ancelotti não fala sobre isso, não tem nada assinado, não sei, enfim. Mas o fato é o seguinte: volta esse filme. A CBF queria um treinador. Antes disso, devia ter pensado em como o Brasil deve existir em campo. Como o Brasil vai jogar? Quem é o Brasil? Qual a nossa identidade futebolística? A partir disso, decidir o treinador. Não foi feito. Decidiram que era o Ancelotti, porque é um grande treinador, é vitorioso, queremos ele, é ele o salvador. Ok, foram atrás dele. O Ancelotti joga de um jeito, tá certo? Há muito tempo ele joga de um jeito. Ele tem lá os métodos dele. Vai vir só o ano que vem. Então o que a gente vai fazer? Vamos trazer o Diniz. Mas da onde? Por que é o Diniz? O cara, se eles jogam de uma maneira completamente diferente, não tem planejamento. Não há. É um negócio para ganhar dinheiro. Não é para jogar bola, não é para entreter, não é para fazer jogo bonito, não é para conquistar a população, não é para se aproximar do povo brasileiro, nada disso. É um empreendimento financeiro a CBF. E está indo muito bem, gente. A gente fica aqui reclamando, a CBF é riquíssima. Tá lá com o dinheiro dela, patrocinadores, pagam direitinho, pagam muito. Então, assim, eu não sei. Eu não sei o que é. Tinha que refundar, tinha que começar do começo. O que é a CBF? Gente, eles não conseguem ter uma comunicação efetiva para que um jogador não vá lá ser entrevistado e elogie alguém condenado, suspeito de ter praticado o estupro. Que comunicação é essa? O que eles estão fazendo? Não dá para entender, sabe? Aí organiza um pedido de desculpa que piora tudo. Não, eu estava falando do Daniel Alves em campo. Como assim, meu querido? O que a comunicação está fazendo? O que a CBF está fazendo? Então, está todo mundo meio entediado com os jogos da seleção, né? Você abriu aqui o programa falando, graças a Deus, acabou, né? Realmente é entediante. A gente vê né? A gente vê por dever de ofício. Ontem, inclusive, o jogo do Palmeiras com o Atlético Nacional foi muito melhor do que o jogo da seleção feminino. Então, assim, a CBF deveria estar preocupada em nos conquistar de novo, conquistar corações e mentes do povo brasileiro. Não tá, gente. E tá ganhando dinheiro, então não tem nada de errado. Às vezes eu me sinto até meio tonta de ficar falando, sabe? Porque parece que tem alguma coisa de errado. Mas para esse mundo do dinheiro e do poder, a CBF é sucesso absoluto. É verdade, você tem toda a razão. Acontece, para fechar o assunto seleção, Mauro, daqui a pouco vai bater num ponto sensível sobre dinheiro e tudo mais, mas sobre o futebol em si. O Brasil vai enfrentar a Argentina. E aí são duas coisas paralelas. O quanto o Messi na seleção se transformou numa figura espetacular, e parece que ele está cada vez melhor jogando pela seleção. Ontem jogou pra caramba de novo, além da Copa do Mundo. Enquanto que o Neymar definha na seleção brasileira. E as duas seleções parece que também caminham em direções muito diferentes, né? Hoje, o time da Argentina é de um outro nível que o time da seleção brasileira. Não dá nem para comparar, o trabalho é muito longo, é verdade e tal. Mas quando você olha jogadores, Neymar à parte, não estamos falando de uma diferença absurda entre gerações, ou estamos? Agora está mutado, Mauro. Perdão, da Copa para cá, acho que a gente tem um crescimento também do time argentino e alguns valores, né? O meio-campo hoje tem o Enzo Fernandes, que há pouco tempo, há uns 2 anos, era do River emprestado ao Defensa e Justiça, né? Jogou contra o Palmeiras até naquela Recopa. E esse rapaz volta para o Boca, vira titular, é vendido ao Benfica e é vendido como o jogador mais caro do mundo, depois já foi superada essa marca para o Chelsea. E fez uma ótima Copa.
Aí você tem o McAllister, que agora já se transferiu também para o Liverpool, também que se valorizou, jogador do Argentino Júnior, passou por outros clubes, até pelo Boca e tudo no outro estágio, também cresceu na Copa do Mundo. E o Depou, né, que é revelado pelo Racing, que já vinha há algum tempo já como um jogador importante, que melhorou muito, amadureceu muito. Um jogador que controla ali o setor, tem muito forte fisicamente. Então o Messi está muito bem assessorado. Né? Ele está cercado de caras que cresceram com ele. Cresceram nos clubes e cresceram na seleção. Né? Então você tem o Lautaro, que agora vai ter o maior salário da Itália, tudo indica, na renovação de contrato, também na Copa do Mundo falhou em alguns momentos, mas é um grande atacante. Você tem o Julián Álvares lá no Manchester City. Essa geração é de jogadores que estão crescendo em importância, individualmente falando, quero dizer, nas suas carreiras, nos seus clubes, e, consequentemente, na seleção, com o Messi, que é um cara que ele é o sol ali daquele time, né? Ele distribui luz para todo mundo, talento, lucidez, generosidade para caramba dentro de campo, joga para o time. Então, o time se forma muito em função dele. E o grande mérito do Scaloni foi conseguir fechar com o Messi. E isso acontece na Copa América. O golpe de misericórdia, digamos assim, para os adversários foi a Argentina renascer ganhando a Copa América, aquela da pandemia no Maracanã, vencendo o Brasil na final. Ali eles quebraram uma série de muitos anos sem título e houve ali uma coesão maior, né, dos jogadores, comandados pelo Messi, e o treinador, que também evoluiu muito, né, como esses jogadores. Né? Na Copa do Mundo que ele fez foi sensacional. A coragem que esse rapaz teve para mudar 5 jogadores depois, 5 ou 6, né, depois do jogo contra a Arábia Saudita, quando perderam de forma surpreendente, e mudar a forma de jogar, mudar a escalação, mudar a estratégia de jogo. É o que eu falei agora, que eu acho que o Diniz tem que pensar. Isso que o Luiz falou é muito importante, essa coisa da convicção, né? Os técnicos brasileiros, quando falam assim convicção, parece que eles têm convicção, que essa convicção é verdade absoluta. Não, ele pode estar errado. Ou o que pode estar bom para o clube pode não servir para a seleção. De onde sai essa convicção? Que seres superiores são esses que, quando tem uma convicção, eles não mudam, não, eles não abrem mão disso. Isso pode ser teimosia ou falta de repertório. Só sei jogar de um jeito. Eu acho que na seleção você tem que saber jogar de formas diferentes. Especialmente porque você não pede contratação para o dirigente, né? Você convoca o jogador, você escolhe. É como se você fosse no supermercado com sem limite do que você pode gastar. Você vai escolhendo as coisas e vai comprando. Bota no carrinho e vai levando. Se você tem dinheiro, você não se preocupa com o preço. Seleção é assim. Difícil escolher no supermercado da Bolívia, que aí você não vai ter muitos jogadores bons. Mas no Brasil sempre tem jogador bom. Mesmo quando a geração não é brilhante, não dá para comparar, né, gente, o nível de jogador brasileiro com o da maioria dos países. Então dá para montar time. Ah, dá. Claro que dá. Só que o Brasil não vai ter um Messi para ser esse cara que vai ser esse sol. Porque o Neymar não é e agora está machucado. Então aí o técnico tem que trabalhar melhor ainda. Eu não vejo assim, nenhum jogador do Brasil hoje para ser o protagonista. Então tem que ser coletivo mesmo. E o Brasil ganhou a Copa América pela última vez sem o Neymar, em 2019. É verdade. O último título brasileiro.